Muitas pessoas têm o hábito de separar um certo número de horas por dia para os estudos e dizer assim, eu vou estudar aqui então 2 horas e depois eu vou viver. Como se o estudo não fosse parte da vida e como se a própria vida ou o restante da vida não nos permitisse muitas oportunidades de aprendizado. O estudante tem que entender que corpo e espírito são uma unidade, aprendem juntos. Se você estuda qualquer tipo de ciência, ou mesmo filosofia, você está buscando o conhecimento pelas causas. E uma causa leva a outra, que leva a outra, que leva à causa primeira de tudo, que é a inteligência divina. Isso indica que essa cisão entre corpo e espírito é um erro de todo estudante, porque, na verdade, não existem verdades do corpo e verdades da alma. Existe uma verdade suprema e existem os seus vestígios deixados à nossa percepção pelos sentidos. Então, segundo o autor do livro A Vida Intelectual, é preciso, durante o seu estudo, manter um certo espírito de oração, querendo ele com isso dizer que qualquer tipo de estudo, qualquer tipo de conhecimento que você busca, pode te conduzir à causa primeira, que é a divindade. Então, quando você estuda a natureza, ou estuda o próprio ser humano, quando você faz perguntas, você está sempre tendo a chance, de buscar e de encontrar a inteligência divina por trás dos acontecimentos, por trás dos fatos. É preciso, então, galgar o conhecimento da verdade através das pequenas verdades que nos aparecem muitas vezes como sombras. E é também nesse sentido que se deve manter uma coerência entre pensamento e ato. Porque, já que tudo tende à unidade, não é você, estudante, que vai, através de seus atos e de seus pensamentos, iniciar e aprofundar uma cisão em você mesmo. E esse espírito de oração deve ser cultivado durante os seus estudos, quer no começo ou no final, quando você pode então elevar uma oração a Deus, invocando sua presença e esperando sua intervenção, mas também durante o próprio tempo de estudos, quando você, fazendo as perguntas apropriadas, tendo acesso ao objeto do seu estudo, das suas pesquisas, seja a natureza, seja o ser humano, seja uma máquina em funcionamento, você ali sondando a origem, sondando as causas, você está habilitado a chegar à fonte de tudo, que é a inteligência divina. Isso é manter um espírito de oração durante os seus estudos, isso é buscar um religamento, buscar se religar com a fonte de tudo, que é o próprio Deus. Então, nesse sentido, é importante que você também coloque em prática algumas medidas para a conservação e ativação do seu corpo físico. O autor deixa bem claro que o pensamento depende da constituição corporal, da constituição e da disposição do seu corpo, É evidente que um caráter bem formado, ele permite que a pessoa cultive pensamentos saudáveis, pensamentos mais alinhados com a verdade, pensamentos mais coerentes com o objeto de seu estudo, e, por outro lado, um caráter mal formado, um caráter irascível, uma pessoa desonesta, certamente terá dificuldade de manter sua atenção, terá dificuldade de fazer julgamentos coerentes, julgamentos claros e justos sobre as coisas, sobre os temas sobre os quais ela se debruça. E tudo isso tem a ver com alimentação, tem a ver com respiração, tem a ver com o descanso. Tudo isso deve ser objeto de atenção do estudante. Bom, percebam como o corpo é importante até mesmo na comunicação entre duas pessoas. Quando você tenta comunicar uma ideia a outra pessoa,
você nada mais faz que usar o seu próprio corpo, a sua voz, os seus gestos. Para quê? Para tentar cultivar, tentar fazer surgir na mente da outra pessoa certas imagens, tentar cultivar nela certos sentimentos, certas emoções, que vão permitir que nela, então, surja a ideia que você quis transmitir. Sem o corpo, nada disso é permitido. Ao ponto de que São Tomás de Aquino diz que a passagem da ignorância ao conhecimento deve ser atribuída ao corpo e só por acaso, só de modo indireto, à alma. Então, se você quer entrar numa vida intelectual, se você quer investir numa vida de estudos, você deve saber que tudo em você deve estar em harmonia com essa busca. Tudo no intelectual deve ser intelectual, inclusive o seu próprio corpo. Então você deve ter uma alimentação balanceada, leve, você deve buscar momentos de descanso, deve ter uma respiração adequada, deve inclusive mortificar os seus sentidos, evitando aí que você seja alvo e vítima de suas paixões, de seu corpo sedento por emoções, né? Evidente que as emoções têm o seu lugar na nossa vida, mas tem o seu lugar e deve ser moderada, né? Ela tem a sua função sim, mas você não deve alimentar de modo exagerado os seus sentidos, porque eles podem turvar a sua percepção. É preciso então saber dosar o nível de exposição que você terá aos prazeres sensoriais e a ponto de não se afogar neles e, com isso, impedir que o seu intelecto trabalhe a todo vapor. Então a mensagem final deste segundo capítulo é que há uma unidade entre corpo e espírito e não se deve negligenciar o cuidado com o corpo. É preciso ter um corpo saudável tanto quanto possível e sempre se lembrar de que os estudos são uma oportunidade de acesso à inteligência divina através dos resquícios, através dos fragmentos de verdade a que nós temos acesso pelos fatos, né? Seja pelos sentidos, seja pelas pequenas verdades factuais a que temos acesso. Então, pessoal, por hoje é só. No próximo vídeo entraremos no capítulo 3º, que trata da organização da vida de estudos. Se você gostou, se inscreva no canal e então nos vemos na 5ª apresentação. Um abraço e até a próxima.